Néstor Kirchner está vivo e passa bem. Néstor Kirchner foi o presidente que efetivamente levou a Argentina à comunização. É o Lula deles e está redivivo. A Argentina aprovou um pacote gigantesco para salvar o país, usando as mesmas medidas que Néstor, aquele que deu o pontapé inicial para todos os problemas atuais da Argentina, havia usado no passado. Mas é também, em boa medida, o mesmo programa usado para salvar a Venezuela, por Chávez e Maduro. E, via de regra, o mesmo programa que tornou Cuba essa potência gigantesca que é hoje. Pois é. Os comunistas têm isso de previsível. Eles usam sempre as mesmas medidas econômicas para salvar os respectivos países em que dominam. Vejam essa matéria. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, promulgou na segunda-feira a Lei de Solidariedade Social e Reativação Produtiva da Emergência Pública. Uma iniciativa que visa impulsionar o governo a aplicar uma série de medidas econômicas com o fim de conter a crise. A medida foi promulgada ontem. O pacote foi votado no sábado de madrugada pelo Congresso e promulgada ontem. Trata-se da norma 27.541, que já está em vigor na Argentina. Ela declara emergência pública em matéria econômica, financeira, fiscal, administrativa, tarifária, energética, sanitária, social e previdenciária. Ou seja, um pacote que engloba toda a realidade do povo argentino. A medida outorga faculdades ao Poder Executivo para fazer modificações em todas essas áreas, entre outras coisas, com o fim de impulsionar a recuperação dos salários nos setores mais vulneráveis, fomentar a produção e assegurar a sustentabilidade da dívida pública da República Argentina. Pois bem, prestem atenção no editorial do maior jornal argentino, La Nación, publicado hoje. São 6 pontos, é um pacote apoiado em 6 pontos pensados ou já aplicados no passado por Néstor Kirchner. Diz o editorial sobre os 6 pontos. A primeira característica é central. Não há possibilidade de fazer política sem dinheiro. Pois bem, qual é o produto que os políticos vendem para transformá-lo em dinheiro? Nenhum, apenas canetaços. Já começa o problema por aí. A primeira característica é central, não há possibilidade de fazer política sem dinheiro. Ou seja, pensa-se em um forte tesouro do Estado, capaz de intervir na vida econômica. O governo, portanto, realiza um ajuste nos setores superiores, médios e baixos da sociedade. O conceito central desse pacote de medidas é, abre aspas, o que importa é a política, porque o Estado, basicamente, a política, as autoridades, problema meu de tradução. O que importa é política, porque basicamente o Estado, a política e as autoridades sabem melhor do que o setor privado o que fazer com La Plata. É o Estado que sabe o que fazer com dinheiro. O industrial, o empresário, o comerciante que gera lucros, esse não sabe o que fazer com dinheiro, não sabe nada de economia. Então, essa primeira medida já mostra o que vem por aí. Como política é essencial, é preciso dinheiro para fazê-la.
Mas tirar o dinheiro de quem? De toda a sociedade. É o que querem fazer aqui a revelia, aqui no Brasil. O fundão eleitoral é isso, tira dinheiro de toda a sociedade para fazer política, para que depois os políticos digam o que nós devemos fazer com o nosso dinheiro. Parece uma comédia, aliás é uma comédia, é uma tragicomédia, porque enquanto eles riem, eles lá de cima riem, nós choramos. O segundo critério é muito marcante e está no coração dos 12 anos do kirchnerismo. É a concentração do poder do Estado Nacional em detrimento dos poderes locais das províncias. As províncias são os estados na Argentina. Para as províncias, o aumento da receita bruta é permitido porque o pacto fiscal entre os governadores e Maurício Macri foi suspenso a partir de 2017. Isso dá ao presidente uma importante supremacia. Bem, aqui é preciso que se faça uma observação também. No pacote aprovado, o pacote que foi promulgado na segunda-feira, ontem, por Alberto Fernandes, aprovado a toque de caixa pelo Congresso no sábado, dá superpoderes a quem? Ao Executivo. Essa é a receita de toda a política socialista ou comunista. Dar superpoderes ao presidente. Assim que a esquerda sobe ao poder, eles inventam esses pacotaços emergenciais para salvar o país, para, no fundo, dar superpoderes ao presidente. É o que aconteceu na Venezuela. É o que está acontecendo na Argentina. A direita, contudo, quando chega ao poder, tem que aceitar o jogo democrático, republicano. Os outros poderes são tão ou mais importantes que o executivo. É o que aconteceu no Brasil. Quando o Bolsonaro chegou ao poder, bem, aí ele descobriu que o STF também mandava, e muito, quem sabe mais, do que o Executivo. Nhonho e Alcolumbre, descobriu Bolsonaro, também eram outros dois grandes presidentes da República, maiores do que Bolsonaro. É assim que a banda toca. Democracia para a esquerda é uma maravilha. Para salvar o país, dá-se todo o poder, concentra-se todo o poder na mão de um ditador, porque ele sim saberá salvar o país. Bolsonaro, como é macaco velho em política, não bateu de frente com os outros dois poderes, mas, ajudado pela opinião pública, concentrações e assim por diante, conseguiu salvar o governo apesar de todos os seus inimigos nesse primeiro ano. Aceitou a condição de ter um poder reduzido, quase como um de gerente, mas foi, na medida do possível, tocando um país que propunha, ou melhor, tocando um governo que propunha a diminuição do próprio Estado. E conseguiu números importantíssimos. Pois é, eu aqui faço meia-culpa, queria sim um presidente aos moldes desse modelo usado pela esquerda. Chega no poder, inventa qualquer coisa para ter um poder quase que absoluto. Por quê? Porque confiamos em Bolsonaro. Sabemos que ele, sim, com todo o poder, faria esse país voar, disparar. Mas, enfim, não foi o jogo aceito por Bolsonaro. Esse é, a rigor, o jogo da esquerda. Tudo bem, não está mais aqui quem falou. Mas vamos acompanhar a diferença entre Brasil e Argentina. Hoje é muito grande, mas amanhã poderá ser gigantesca, porque essas receitas implementadas na Argentina já provaram em todos os lugares que só geram miséria, um gigantesco bolsão de miséria, enquanto enriquece absurdamente uma casta afortunada, uma meia dúzia de já mega empresários. É o que acontecerá na Argentina. Mas vamos com calma. O terceiro passo, a terceira lei, o setor financeiro é intocável.
O governo tenta alcançar o equilíbrio fiscal centralmente para pagar a dívida com o Fundo Monetário Internacional e com o setor privado, os detentores de títulos. Esse é o eixo central do pacote de medidas, embora com uma nuance muito interessante. Vejam, os credores de títulos com títulos em peso, a moeda argentina em pesos, ou títulos submetidos aos tribunais argentinos, são relucrados e as condições de pagamento são alteradas sem exceção alguma. Somente aqueles com vínculos sob a lei estrangeira são salvos. Isso quer dizer o seguinte: o empresário lá, um prestador de serviço, trabalhou para o governo, terceirizou o seu serviço, o governo terceirizou o seu serviço, portanto, o empregador, a iniciativa privada, aquele industrial, empresário que prestou serviço para o governo e não recebeu, terá a sua dívida revista. Revista. Relucrada. Relucrada quer dizer o seguinte: o governo vai estabelecer o real valor da dívida. Se o governo deve 100, pode simplesmente dizer que aqueles números estão errados, porque foram feitos pelo governo passado e, portanto, a dívida real é 30 e não 100. É isso que o prestador de serviço receberá do governo argentino. Uma revisão dos títulos em peso. Já aqueles que prestaram serviços em dólar sob leis internacionais, bem, esses estão garantidos. Agora pergunto: quem prestou serviço para o governo argentino sob essas condições? Só os desde sempre favorecidos, aqueles que já tinham condições de firmar contratos sob outras leis, regidos por outras leis. Os grandes de sempre, os globalistas, esses não perdem jamais. O pobre coitado que abriu uma empresa e conseguiu ganhar uma licitaçãozinha para prestar serviço para o governo, achando que finalmente as portas do céu tinham se aberto para o seu negócio. Pois é, infelizmente, verá que não foram bem as portas do céu. Quarto ponto: durante a campanha, Alberto Fernandes prometeu aumentar as aposentadorias. Segundo o presidente, esse aumento deixaria os bancos com uma reestruturação de Lélix. No entanto, o que foi prometido ainda não foi produzido. Pode acontecer em algum momento, enquanto os bancos estiverem sem qualquer ajuste. Dizia-se que a dívida do sacrifício dos argentinos não seria paga com o sacrifício dos argentinos, mas isso mudou. Isso eles diziam em campanha. A dívida agora não será paga com o sacrifício dos mais vulneráveis, que cobram uma aposentadoria de 14 mil pesos. Quem recebe uma aposentadoria de 20 ou 25 mil pesos já está contribuindo. É uma solidariedade da qual são poucos os beneficiados. A mesma coisa na Previdência. Aqueles que ganham um pouquinho mais que o mínimo, esses têm que contribuir para com o todo. Pois é, verão os seus rendimentos, os seus salários, os seus benefícios, melhor dizendo, cada vez menores, no geral, porque isso atinge, evidentemente, a classe média, que é ainda a maior fatia do bolo. Pobreza à vista. Quarta lei de Nestor, que aparece nesse pacote, é que a poupança é penalizada e desencorajada. Alberto Fernandes disse em entrevista a Luiz Majul que os argentinos devem se acostumar a não amar o dólar. Não ame o dólar, ame o peso. O peso, porém, é uma moeda inexistente, dirá aqui o editorial do La Nación. Ela é inexistente, ela é volátil demais por causa da inflação. Por isso ele diz: mas o que acontece é que os argentinos não têm moeda, porque o peso não existe.
Isso é algo que Fernandes não deve ignorar. Ele é salvo em qualquer outro bem que não o peso, porque o peso é pulverizado com a inflação. Bem, quando ele diz Fernandes diz para o argentino não amar o dólar, ele está dizendo o seguinte: olha, não vai ter dólar, vai ficar muito caro e você faça aí as suas projeções, a tua economia em peso. Só que não dá para fazer economia com uma moeda atingida pela inflação. Portanto, recebeu agora, gaste imediatamente. É isso. Mas, claro, isso visando uma retomada do crescimento econômico, principalmente no comércio. Se o sujeito não pode segurar uma nota, porque meia hora depois ela estará valendo menos, ele é obrigado a sair por aí desesperadamente atrás de algo a comprar. E isso faria o crescimento do mercado, né? Mais vendas gerariam mais empregos e assim por diante. Desculpem. As ações, no entanto, fecharam todas as portas do dólar. Quem quer economizar terá que fazê-lo em pesos. Mas o Banco Central pretende diminuir a taxa de juros para reviver a economia. Portanto, provavelmente poderá chegar um momento em que a taxa de prazo fixo seja menor que a inflação. É o que é chamado de taxa de juro real negativa. Quando isso acontece, normalmente o consumidor é normalmente forçado a gastar o seu dinheiro. As pessoas gastam dinheiro porque não conseguem se preservar da inflação. Essa foi a experiência do kirchnerismo por 12 anos. Desencorajar as economias para favorecer o consumo e o gasto de dinheiro dessa maneira. E volte com este pacote e essa política econômica. Pois é, imaginem uma família em que um dos filhos está entrando para a faculdade. E aí os pais pensam, bom, aquela economiazinha que a gente fez nesses últimos 10, 15 anos servirá bem agora para financiar parte da formação acadêmica do nosso filho. Mas alguém pode perguntar, que economia? Se não havia poupança, se não tinha como preservar o peso por falta de dólar, porque a única maneira de preservar uma moeda volátil é comprando dólar. Como o governo proíbe comprar dólar, não dá para fazer economia. Então, qual economia foi feita nos últimos anos para mandar o filho à universidade? Nós compramos um carro, compramos um bom sofá, uma televisão de 60 polegadas, a gente tinha que gastar. Pois é, só que e daí? Isso não é economia, isso é consumo. Pois é isso que acontecerá ainda mais na Argentina. O argentino sem poupança estará cheio de quinquilharias em casa, principalmente chinesas, mas nenhuma reservinha para eventualidades. As ações, no entanto, fecharam todas as portas para o dólar. Esse é o problema de uma economia ideológica. Não queremos o dólar, nota dos Yankees, maldito dólar. Pois é, aquilo que poderia ser uma opção real para verdadeira poupança é proibido ideologicamente, porque esses pacotes são basicamente de viés ideológico. Tudo é feito exatamente para isso, para mudar a mentalidade e o comportamento das pessoas, independentemente da realidade. E aí ficam as propagandas periféricas dizendo que a economia americana está fadada ao fracasso, virá logo uma grande recessão nos Estados Unidos e a moeda cairá e tudo mais. Eles estão fazendo esse tipo de propaganda há mais de 50 anos. Quinta característica do traço nestoriano tem a ver com o método. Há uma tentativa sistemática de fraturar a oposição, embora em geral seja o sonho de todos os governos. Aqui isso nós sabemos muito bem como são as coisas.
tentam convencer, sabemos em termos. A Argentina tem mais, apesar de tudo, tem mais tradição. Há lá, sim, no Congresso, uma pequena ala conservadora, há muito tempo, que vem lutando contra o populismo na Argentina desde os tempos de Perón. Aqui não existe direita de forma alguma, está se tentando fazer uma agora. Mas o que aconteceu na Argentina foi isso. Prometeu-se esse governo que chegou agora, mundos e fundos para governadores de direita apoiarem esse plano emergencial. Os governadores, evidentemente, pressionam as suas bancadas no Congresso e está dividida a esquerda. Bolsonaro, logo depois que Fernandes assumiu, disse que Fernandes não teria vida fácil no Congresso, porque mesmo, embora Macri tenha perdido, tinha deixado uma bancada forte. Pois é, só que os comunistas foram lá e já fraturaram a tal bancada forte. Bem, a matéria termina falando sobre a sexta característica do estilo de Nestor Kirchner, no pacote econômico relacionado à ideia de fornecer superpoderes ao executivo. Alguns dizem que pode ser uma maneira de diminuir o peso de Cristina Kirchner no Congresso. Outros afirmam que isso está errado, porque a fórmula da frente de todos é uma aliança sincera. Há também outra resposta, que Cristina não está interessada em influenciar questões econômicas, porque não quer fazer o que Fernandes deve fazer, especialmente nas negociações com o FMI. Finalmente, a pergunta do editorial: como a dívida será negociada? O governo sonha em negociar primeiro com o setor privado e depois com o fundo. Com o setor privado será aquela renegociação. O governo devia 100, mas nós pagaremos apenas 30. Ok? É isso ou nada. Depois, com o fundo, evidentemente, a negociação é em dólar e o buraco é mais embaixo. Portanto, tira-se da iniciativa privada para pagar a dívida também. Tira-se da iniciativa privada, dos aposentados, dos operários, dos assalariados, para manter o gigante Estado. E parte disso, parte do que se tira da iniciativa privada, é para negociar dívidas em dólares com o FMI. É isso aí. Os tubarões nunca perdem. Esse é o comunismo. O que o FMI vê nesse pacote fiscal? Duas coisas: o sistema de pensão e o subsídio da energia. Aqui faltou dizer o seguinte: um dos coelhos tirados da cartola por Nestor Kirchner, ou melhor, por Alberto Fernandes, é o que nós vimos aqui no governo Dilma. Quando a economia está em frangalhos, o que eles fazem? Barateiam o custo da energia elétrica. Bem, isso evidentemente que não se sustenta, porque logo começa a faltar investimento no setor. O governo é obrigado a subsidiar a produção da energia elétrica. É uma ficção. Os produtores de energia elétrica trabalham no vermelho para fornecer energia elétrica mais barata para adoçar o sangue da oposição, ou melhor, para adoçar o sangue do povo. E passa-se o tempo, passam-se os anos. Daqui a pouco é preciso fazer um reajuste. Pois bem, o reajuste é sempre monstruoso. E daí vem a quebradeira de empresas. E muita gente mesmo que não podendo pagar a energia elétrica acaba fazendo o gato ou sabe-se mais o quê. Além do que é preciso investir no setor elétrico para pelo menos manter a capacidade de fornecimento de energia. Porque o setor elétrico sem investimento sucateia rapidamente. A população cresce, é preciso mais energia e o setor não tem investimento. E aí o que fazer? Racionamento. Pois é, tudo isso está em tela na Argentina.
Tudo isso certamente acontecerá na Argentina. A Argentina optou pelo comunismo e pagará o preço que todos os outros países que assim o fizeram estão pagando. Cuba, Venezuela, Coreia do Norte. E aí, meus amigos, o que fazer com os nossos irmãos aqui da fronteira, que virão em peso procurando emprego no Brasil? Sim, porque os ricos, aqueles que têm condição, vão para qualquer outro país estável, Estados Unidos, Canadá, Austrália. Mas e os pobres? E os pobres? Delícias do comunismo. À noite e à tarde nós voltamos com uma live, a live de Natal, se Deus quiser. Até depois.